Como mudar seus hábitos e ser mais saudável? Tá aqui o segredo: beber água com gás. Tô brincando. Tem que ser água com gás com gelo. Mas como a gente pode mudar? Eu tenho certeza que você já olhou no espelho e falou: cara, eu preciso melhorar nisso. Eu sou uma pessoa que fala muito, né? Sou do dito popular, o falador. E quantas vezes eu já não me refleti, remoí em algo como: Gustavo, só fica quieto. Para nessas situações, por que você só não... Significa que mesmo eu sabendo, mesmo eu querendo mudar, eu nunca mudo. E o objetivo desse vídeo aqui vai ser exatamente fazer com que você consiga identificar se você está evoluindo ou não, se você está muito tempo parado ou não. E para isso eu vou te contar uma história que é o paradoxo do barco de Teseu. Talvez você já deva ter escutado essa história, mas basicamente Teseu tinha um barco. E um dia Teseu precisou trocar uma parte do barco, uma peça, um assoalho. E aí a primeira pergunta é: este barco ainda é o barco original de Teseu? Ainda é o barco de Teseu? Uma grande parte das pessoas vai me responder que sim, esse é o barco de Teseu, porque só foi feita uma troca de uma peça que tinha quebrado, né? Ainda é considerado o barco de Teseu. E com o passar do tempo, à medida que as peças iam estragando, Teseu ia trocando, até que chegasse um momento onde todo o barco havia sido trocado, ou quase todo o barco havia sido trocado. E a segunda pergunta é: este barco ainda é o barco de Teseu? Muitas pessoas agora vão me responder que não, porque foi trocado praticamente todas as peças. Mas aí vem o questionamento: então, quando deixou de ser o barco de Teseu? Porque se na primeira peça que trocou ele ainda era o barco original, mas agora que trocou mais, não é? Então, como a gente poderia definir qual foi o momento que deixou de ser o barco de Teseu? Aí você volta na história e fala: não, é o barco de Teseu, porque foi trocando aos poucos, foi à medida que era necessário. Então a essência do barco ainda é o mesmo, né? Foi sempre, o barco estava em transição, não foi uma mudança abrupta, né? Não era outro barco. Mas aí vem a terceira parte desse paradoxo: e se pegássemos todas as peças estragadas do barco antigo e montasse um barco, por mais que ele fosse disfuncional, ele não funcionasse? Agora, qual seria o barco de Teseu? Essa loucura é para que a gente comece a refletir sobre a nossa vida. O barco de Teseu, nada mais, nada menos, é a sua vida. Aos poucos vamos mudando, mas as mudanças elas são tão sutis que você ainda continua sendo você. Você não consegue notar essa diferença de uma forma nítida. Mas, Gustavo, e o barco antigo, o que significa? Eu sou um Gustavo, eu diria que 90% diferente de quando eu tinha meus 18 anos de idade. E talvez se eu montasse de novo aquele Gustavo, se eu voltasse a ter os hábitos ou o pensamento, não seria um Gustavo que eu orgulharia ou que realmente é o que faz sentido para mim hoje. Você está mudando, você não nota, mas se você de fato pega um intervalo de tempo longo, você vê que você não quer ser mais aquele barco antigo. Você vê que de fato você mudou. Eu sei que você veio aqui para mudança de hábitos, para ser mais saudável. O que isso pode me ajudar a ser mais saudável? Eu vejo que muitas das vezes o objetivo da pessoa que quer mudar o corpo, quer ser mais saudável, está na consequência. Ela quer ser mais magra, ela quer emagrecer, ele quer ficar mais forte. No final das contas, a gente quer ficar mais bonito, talvez para que sejamos notados. No final das contas, a consequência é sempre pelo status, é sempre pela gente se sentir bem através de derrubei o meu café. No fim, sempre é a consequência. Eu vou abrir um canal no YouTube, eu não estou abrindo para que eu passe conhecimento, eu estou abrindo para eu passar conhecimento, mas eu estou abrindo para que eu fique milionário. Isso é a consequência.
E no final das contas, isso faz com que não visualizemos o processo, que é onde realmente as coisas andam. Aquela famosa frase, trabalhar com o que gosta, eu acho que é exatamente isso, é o processo. Porque quando você aproveita o processo, a mudança ela fica, primeiro, mais rápido, porque você vai... Não existe treino para emagrecimento. Emagrecer é a consequência de treinar bem. Mas quando você gosta de treinar, né, fazendo jabá pro meu livro, Como Gostar de Fazer Exercício, então, na Amazon, ou me manda mensagem no WhatsApp. Mas, voltando aqui ao assunto, o que acontece é que você precisa aprender a gostar do processo. E como eu poderia aprender a gostar do processo? Eu poderia te dar inúmeras dicas aqui, mas no final das contas não funcionaria. Porque saber de algo não nos faz fazê-lo. É preciso agir. E para agir é preciso um método. Foi por isso que eu criei um desafio, um protocolo chamado GS42. Porque é preciso de mais coisas, de vários elementos. São 7 métodos científicos aplicados para realmente funcionar. Durante 42 dias você vai passar por 14 ciclos para que você melhore sua produtividade para trabalhar, para estudar, para que você fique mais saudável, mude o seu corpo, mude os seus hábitos. Lá você vai começar a correr, mudar seus hábitos de alimentação e o melhor, para que você aumente o seu foco. Isso porque tem ciclos pensados precisamente para que você diminua o uso do celular. Isso tudo, no final das contas, o que eu quero fazer de verdade é fazer com que você abra uma porta entre veja o seu corpo funcionando em um outro potencial e fala, agora eu conheço, agora eu sei como eu sou quando eu consigo alinhar tudo. É esse que é o meu objetivo. É o que eu aplico comigo há anos. É o que eu aplico com meus alunos. Eu sou treinador, eu tenho doutorado em metabolismo, sou autor do livro Como Gostar de Fazer Exercício. É o que eu pesquiso há anos. Eu quero realmente fazer com que você mude os seus hábitos. Mas e por que funciona, Gustavo? Por que você não é só mais um que está falando? Porque tem prazo curto para ação, existe meta, existe gamificação, você vai ganhar medalha. Tudo isso são elementos que são utilizados para que funcione. A parte científica por detrás, as tarefas que você fará, fazem com que você de fato incorpore aquilo e de fato suba um degrau. Se você se interessou, você já deveria ter entrado. É mais barato que uma academia e pode mudar muito a sua rotina e a sua produtividade. Só clicar aqui embaixo.